Obrigado. E aí, galera, boa noite. Vocês estão bem? De boa? Tranquilão? Vamos fazer a prova da IAR na semana que vem, velho? Da IAR? É? Fazer, né, pô? Mal não vai fazer, velho. Só física, inglês, matemática. Hã? Tu é muito bom em física. Pô, já fui. Hoje eu acho que eu não sou mais não, velho. Já fui. Mas a física lá da Yara é suavão. O problema é o conteúdo, professor. É muita coisa de física. É, coisa pra cacete mesmo, viu? Mas é de boa. Passa rápido, velho. Passa rápido, velho. Então, vamos continuar aqui nossa brincadeirinha de geometria analítica, hein? Aula passada a gente foi até retas, não é isso? Professor, essas coisas aqui é pra gente? É. Pega uma delas aí. Acho que a gente começou a ver ali as equações de reta, não foi isso? Tem tanto tempo que eu me perco, velho. Então vamos fazer aqui uma breve revisão do já visto. Massa. Então, ó, o que a gente viu até agora foi basicamente o estudo do ponto e a equação de reta na geometria analítica. Então, a gente viu como é que você faz o cálculo da distância ponto-ponto, a distância entre pontos, cálculo do ponto médio. Depois, se você tem 3 pontos, como é que você faz para calcular a área de um triângulo, que era a via determinante. E também a condição de alinhamento que entregou para a gente a equação da reta. Né? Então, o que eu quero fazer com vocês hoje é um compilado disso daí tudo dos nossos exercícios e estender o significado dessa equação de reta, que é o que de fato a gente vai precisar para a prova. Tá? Então, na prova cai bastante a equação de reta. Vocês precisam saber tudo, entender todos os formatos, todos os jeitos possíveis daquilo aparecer. Aquela equação de reta que dá os 3 e pede os 3. Não, ponto médio é quando você tem 3 pontos quaisquer. 2 pontos, né? Quaisquer. 3 pontos da triângulo reta. Aí sim. Ah, sim, aquele que é... Ponto médio são para 2 quaisquer, né? Põe XY para completar. Então, até o momento, a gente conhece o seguinte, né? A equação de reta, na sua forma mais utilizada, ela é o que a gente chama na sua equação reduzida, né? Então, a equação reduzida fala que toda reta ela pode ser escrita na forma ax mais b ou mx mais n, dependendo aí de onde você está trabalhando. É uma equação do primeiro grau, aquelas que vocês viram lá com o Steve. Então, o primeiro mzinho aqui a gente chama de coeficiente angular,
Então, guardem esse cara, porque ele é o mais importante nas nossas contas. E o segundo valorzinho aqui também é um coeficiente, só que agora é o coeficiente linear. Então, qualquer reta é determinada por dois parâmetros, beleza? Isso significa que se você precisa de dois cálculos, para descobrir uma reta, sempre é necessário ter dois pontos. Então, no fundo pega um primeiro ponto qualquer aqui, conecta esse cara a um segundo, tem sempre uma reta que passa por eles. Então, para poder calcular a equação de reta, tem várias formas. Pode fazer por sistema, pode fazer por determinante, tanto faz. Mas eu preciso ter dois pontos para poder descobrir dois parâmetros. Beleza? Então, com um ponto só, vocês nunca vão achar uma reta. Não tem para onde correr, precisa de dois. Além disso, tem alguns outros detalhes aqui que são importantes, né? O coeficiente linear, dá para ver o verde aí, velho? Dá? Ele fica associado sempre ao valorzinho que está lá no eixo y. Então, se você desenhou uma reta e ela tocou o eixo y, o ponto de encontro necessariamente é o nosso coeficiente linear. Já o coeficiente angular, ele tem alguma coisa a ver com o ângulo, né? Que o nome dele é esse. Então, aqui, o que a gente vai lembrar é que a tangente do ângulo de inclinação corresponde ao coeficiente angular. Então, se você, de algum modo, precisou desenhar aí uma reta no plano cartesiano, tá ali. E esse forma um ângulo aqui com o eixo x, esse ângulo tem a tangente dado pelo coeficiente angular. Tá bom? Então, tem esses três caras aí para vocês lembrarem. Coeficiente angular associado com a tangente, coeficiente linear associado com o eixo y e a equação de reta que junta tudo isso. Então, gravem essa equação, hein, galera? A gente vai usar bastante aí nas nossas continhas. A segunda estrutura, que é o que a gente chamou de completa, ela acontece quando você tem uma diferença. Aqui o y está sozinho. Se eu jogar todo mundo para um lado só, ele deixa de ficar sozinho, mas do outro lado aqui não sobra ninguém. Então, equações completas, elas já têm uma cara que tem que ser igual a zero. Então, alguma coisa nesse sentido aqui. Algo vezes x, algo vezes y, mais um sem ninguém, totalizando zero. Ok? Então, a diferença básica está aí, ó. Na equação reduzida sempre aparece o y isolado, na equação completa sempre aparece o zero isolado ali na minha continha. Essa a gente vai ver principalmente a sua utilização na distância ponto reta. É onde a gente mais vai usar. Então, na distância ponto reta. Em todos os outros exercícios que a gente for trabalhar, vai ser feito a equação reduzida. Beleza? Então, por isso que aquela dali é mais importante. Apenas nesse caso é que a gente usa essa equação. E a terceira é a menos cobrada na prova da ESA, mas se vocês forem fazer outras provas, aí sim já aparece um pouquinho mais, que é a representação na forma geométrica. Que alguma vez na vida, vocês devem ter escutado isso, que a gente fala que é o ioiô michôchô, né? Então, a equação geométrica, ela tem esse formato. Um y menos um y0 é igual ao m de x menos x0. Ioiô michôchô. Então, para essa equação, o m eu já conheço. Ele é o nosso coeficiente angular, não mudou nada, o mesmo de antes. Só que agora não tem coeficiente linear aqui, né? Desapareceu. Mas no lugar dele, a gente coloca um x0 e um y0, que é um ponto de referência. Um ponto que passa, que a reta passa, né? Um ponto da reta. Então, essa daqui é a estrutura que a gente considera quando eu tenho o ângulo e um ponto que ela passa. Então, quando isso acontece, você tem a equação na forma geométrica. As três fazem o mesmo papel, tá bom? São todas equações do primeiro grau, porque não tem potência. Todas elas só tem um x e só tem um y. Mais três representações para falar da mesma coisa. Certinho? Então, tá aí os nossos três modelos de equação de reta para a resolução dos nossos exercícios. Só que, claro, né?
poucas são as vezes em que você só vai ter mesmo que utilizar essas equações nesse formato. O que a gente faz mais é comparar equações. Pega uma equação, compara com a outra ali e veja o que está acontecendo. Mas antes da gente chegar nessa parte, vamos tentar fazer essa 2 aí da listinha de vocês? Deixa eu só tirar aqui e fazer o desenho, enquanto vocês ou terminam de copiar ou leem aí o enunciado, que é uma questão que vai misturar esse básico que a gente já viu até agora. Então, exercício da lista, questão 2. Dois x mais 8. AMO. Então tá ali o que o exercício fala para nós, né? Você pegou uma reta do tipo y igual a 2x mais 8. Ela intercepta o eixo y no A, intercepta o eixo x no B, e tem o M, que é o ponto médio desses dois caras aí. Depois você pega a origem do sistema, que é o O, e forma o triângulo AMO. Qual é a área desse triângulozinho aí pra gente? E aí, como é que começaríamos? Qual delas? Só por ele ter dado a equação já facilita bastante a nossa vida. Né? O A, então, é 8? O A é 8. Então, essa é a parte legal. Né? O fato dele ter dado a equação já me permite esse tipo de interpretação. Né? Então, é isso que a gente vai fazer aqui antes de fazer qualquer conta, tá bom? Então, o que a gente tem só da figura, né? Sem muito segredo. Uma vez que ele me disse que a reta é 2x mais 8, quais são os pontos chaves aqui? A primeira coisa é isso, né? Então, isso daqui ele está me dizendo que o coeficiente angular vale 2. E o segundo é o 8. Então, ele está me falando aqui, nesse caso, que o coeficiente linear vale 8. Aí, pelo que nós escrevemos ali, né, o coeficiente linear ele está sempre associado ao valor que toca no eixo y. Então, sem muito segredo, por ele ser igual a 8, achei o A. Então, já vai diretão aqui, que esse primeiro valorzinho aqui tem que ser igual a 8. Até aí, tranquilo? Associação direta. Pode ir sem medo que vai ser sempre assim. E como é que eu acho o B agora? Né? O pontinho B. Para achar o ponto B, aí eu preciso entender o que acontece quando eu toco o eixo X. Então, tocar o eixo X tem um significado. Sempre que você toca esse cidadão, o valor do y tem que ser igual a 0. Porque eu não subi nem desci. Fiquei parado sobre o eixo. Então, sabendo disso, eu posso fazer uma continha, né? Então, vou pegar essa equação que nós encontramos e vamos fazer o y igual a 0. Então, nessa conta, vai aparecer para nós que um 0 vai ser igual a 2x mais 8. Então, quando eu trocar de lado, o 8 negativo tem que valer o 2x. Então, quer dizer que o x vale menos 4. Então, o que a gente está dizendo aqui é que quando eu não vou nem para cima e nem para baixo, eu tenho que andar 4 unidades para trás. Então, pronto. Aqui eu tive que andar para trás. Então, esse tanto que nós andamos vale menos 4. Certinho nessa parte? Boa. Então, só pela equação, nós encontramos onde toca o eixo y, aonde toca o eixo x. Metade do exercício está feito. Como é que eu encontro agora a área ali do AMO? Né?
Base vezes altura dividido por 2, é verdade. Só que o triângulo está trocado. Então, quem seria a base dele aí, né? Antes de fazer essa formulazinha? Dá para fazer semelhança entre quais triângulos? A, B, o O aqui, né? Deixa eu completar o O aqui embaixo. Esse não dá, porque os ângulos não vão bater, né? Se aqui eu tivesse em linha reta, daria. Se fosse assim, né? O A, O, B e depois o M aqui no meio descesse reto. Aí teria semelhança. Mas ele não desceu reto, ele desceu tortinho. Então a semelhança não funciona. Mas também não precisa. O que esse M era para nós aí lá no exercício? Ó? Esse M é ponto médio. Qual é o significado de ser ponto médio? Bem, está no meio. Então onde que ele está localizado sem fazer nenhuma conta? Ó, se você foi 8 para cima, qual é a metade? 4. Então massa, quer dizer que esse pontinho aqui está localizado no 4, bem no meio. E se você foi 4 para trás, a metade dá 2, né? Deixa eu só escrever esse ponto aqui do outro lado. Então, uma vez que a gente achou que o B vale menos 4, e eu estou andando 4 para trás, então a metade dele aqui é 2. Pronto, estou bem no meio do caminho. Agora eu resolvi o exercício. Porque se o triângulo é base vezes altura sobre 2, igual vocês falaram, então aqui ó, base vezes altura sobre 2, qual é a base que eu vou tomar nesse exercício? Aí você olha o triângulo de ladinho assim, né? Quando você olha ele de lado, a base é isso aqui, ó. Quanto vale isso? Esse cara vale 8. E a altura está aqui deitadinha, esse tamanho. A altura vale 2. Então, a área do triângulo que a gente está procurando é 8 vezes 2 sobre 2. Opa! Que dá 8. Essa seria a resposta da questão. Então, a ideia da equação de reta é a gente poder formar esses desenhinhos aí dentro do plano cartesiano e aí já era. E dá para fazer um mundaréu de coisa. Por falta do ponto M ser o ponto médio, eu poderia achar o triângulo ABO depois dividir por 2? Mais ou menos. Daria se fosse naquele esquema que a gente falou de descer em linha reta, né? Porque, olha só, uma vez que você tem esse triângulo aqui e pegou do meio, você pode pegar um triângulo para qualquer lugar. Se eu pego esse vermelhinho é de um jeito, mas se eu pego esse aqui é outro. Mas o fato dele estar batendo no ponto O e eu não posso fazer essa relação? É, não pode. Porque se você observar no próprio desenho ali que você fez, Uhum. eu tenho dois triângulos semelhantes do triângulo BMO e do triângulo OMA. Eles só estão posicionados de forma diferente, mas os triângulos são semelhantes. BMO, OMA não são semelhantes. Deixa eu corrigir. Não. O médio do B com o O e o M, ele é semelhante em todas as seções que você fez. Ah, sim, porque é ponto médio, mas não que forma triângulo semelhante. O B, médio de B com O e M, ele é semelhante com todos os outros. Ó, médio de B com O aqui Isso. Chamar e esse M. ponto A. Ah, não, massa. Eu acho que você está olhando assim, né? Assim. O médio de B com O, então esse cara aqui, e o M. Assim é semelhante, descendo em linha reta é. Aqui eu posso dizer que eu estou dividindo a área, mas a área é em 1/4, não em 1/2. Porque a proporção de área, lá das pirâmides que a gente viu, quando você compara uma área grande com uma área pequena, ela equivale à constante de proporção ao quadrado. Então, se você reduziu o lado à metade, a área vai ser a metade ao quadrado. Então, se o ponto médio dividiu por 2, a área seria dividida por 4. Aí dá certinho. Então, lembra assim, ó, tem 3 tipos de semelhança. Tem a semelhança entre os lados, lado 1 com lado 2, dá um valor aí qualquer. Se eu comparo as áreas, dá o mesmo valor, que é o que você está imaginando, ao quadrado. E se fosse tipo pirâmide, e se você pudesse comparar volume, dá o mesmo valor.
Só que por ser volume, vai ao cubo. Né? Então, não necessariamente o cara foi dividido ao meio, ele foi dividido à quarta parte. E é o que acontece, ó. Se você calcular a área do grandão aí, A área do grandão é justamente o dobro da... Ah, saquei. Entendi por que você colocou isso daí tudo. É porque uma coisa veio da semelhança e o outro pelo acontecido do resultado, né? A semelhança não ia garantir mesmo, não. Aí o que você fez foi pelo fato de olhar a incidência de ter vindo pra cá, né? Isso. Entendi. E aí eu formo 4 triângulos exatamente iguais. Esses 4 aqui, inclusive? De mesma área. Por isso que eu De mesma área, sim. Entendi. Não, então dá. faria essa... Então dá. Dá sim. Mas aí é só pelo fato de ter essa vermelha e essa azul, né? Porque senão não daria de jeito nenhum. Ah, mas beleza. Pode crer. Ah, é, fazendo a divisão completa, né? Ficaria assim. Isso aqui ocorre, na verdade, porque ó, tanto esse triângulo 1 quanto esse triângulo 2, eles têm a mesma base e a mesma altura, né? Então tem a mesma área. E se você olha o triângulo 3 e o triângulo 4, eles têm a mesma base e a mesma altura. Então tem a mesma área. Em especial, todos têm o mesmo valorzinho aí. Saquei. Mas voltando um pouco mais, você entendeu o lance aqui da proporção, né? Aqui o que eu estava falando não se aplica ao caso, não. Você fez uma construção, era diferente de semelhança. Mas o que você falou está certo. Poderia tomar mesmo ali para poder dividir a área na metade do valor. Mas em geral, galera, entenderam aí como é que funciona a equação? Né? Então a equação quase sempre vai cair para vocês por uma troca de valor. Aqui para a gente descobrir quem era o valor que toca no y, aqui embaixo para descobrir quem troca no x. Isso vai acontecer várias vezes nos nossos exercícios. Nessa substituição para achar algo específico de um cálculo simples. Lembrando que normalmente os nossos cálculos são bem fáceis no que diz respeito às provas da ESA. Massa. Vamos ver mais um aqui, ver se dá tudo certo. Ó, quero fazer, deixa eu ver, esse daqui, questão 4. É porque a 3 a gente tem que ver uma outra coisinha antes. Então, questão 4 dá, questão 3 daqui a pouquinho a gente consegue. Então, ó, em um sistema de coordenadas, o segmento de reta que liga os pontos menos 1 ao 2 e 7 a 8 é a base de um triângulo isósceles. Então, vamos localizar isso aqui. Vou andar 7 para frente, 8 para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depois eu vou andar 1 para trás e 2 para cima. Então, tem um ponto aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o outro lá em cima. Está aqui o ponto menos 1 ligado ao 2. E depois eu tenho aqui o ponto 7 ligado ao 8. Massa. E aí ele fala, ó, se você juntar aqueles dois, vai aparecer um ladinho aí. Então, só conectar aqui, fazer essa reta entre um e outro, você formou um segmento. Esse segmento é a base de um triângulo isósceles com o terceiro vértice pertencente ao eixo y. Então, dá para imaginar a figurinha, velho? Vou pegar alguém no eixo y, então provavelmente aqui em cima, né, em algum lugar por aqui assim, sei lá, algo assim. E ele vai gerar para mim um triângulo isósceles. Um triângulo de lados iguais. E aí, feito isso daí, ele pergunta pra gente qual é a área desse triângulozinho aí. Velho. Como fazer? Nada. Passamos dessa fase já. Velho. Como vocês achariam a área desse cidadão aí? Velho? Um cateto seria 6 ou não? Não, aqui não tem cateto, porque... Não, cateto não, o lado. Por quê? Aqui partiu do. Tá partindo do ponto 2 até o 8. Não está no 8 não, o 8 está um pouco mais em cima. O 8 está tipo por aqui assim, não confia muito no desenho não. Se você chegar até o 8, inclusive, vai dar errado, né? Porque aí você vai ter um em linha reta aqui, mas o outro não. Qual reta, velho?
Ó, essa daqui, massa, né? Essa daqui eu consigo fazer a equação da reta dela mesmo. Mas dos outros dois eu já não tenho jeito, né? Porque aí, tipo, não vai valer a pena fazer a equação da reta. Vale mais só, tipo, calcular a distância de um para outro. Pronto, aí é que mata o exercício, é nesse raciocínio. Porque olha só, o que ele quer calcular aqui, galera? Antes de mais nada. Ele quer calcular a área. Pelo outro exercício, para calcular a área, se eu souber a base e a altura, acabou, né? Então, olha só, se você der uma virada rapidinho aqui nessa figurinha, só para ficar mais fácil para vocês visualizarem, esqueçam o plano cartesiano rapidão. É como se vocês tivessem aqui um ladinho vermelho, não é? E aí você tem dois pedacinhos azuis. Aqui, esse e esse. Então, o que você precisa aí para poder achar a área desse triângulo? Preciso saber quem é essa pessoa aqui, né? Quem é a base. E depois eu preciso encontrar o ponto que está do mais alto até o mais baixo aqui, né? Quem é a nossa altura. Então, se eu encontrar a pessoa que está no meio, descendo em linha reta, você descobriu a questão. Né? Então, acho a base e acho a altura. Então, o que eu consigo descrever aqui? Ó? O B eu sei calcular. Porque o que é o B? Ele é a distância entre um ponto e outro ponto. E o que é o H? É a distância de um ponto até uma reta. Então, você tem duas distâncias aqui no exercício. Né? O nosso Bzinho, ele é a distância entre pontos, a distância entre dois pontos. E o outro, que é a parte nova dessa questão, o H, é a distância de ponto a uma reta. Distância ponto reta. Aí lá no comecinho da aula eu falei para vocês que a gente precisaria calcular a distância ponto reta de alguma forma aí, né? Então a fórmula é bem assustadora. Vou botar aqui, ó. A distância de um ponto até uma reta é o ângulo, ou melhor, o módulo da equação de reta dividido por raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Não. Então, é uma fórmula bem feia, mas se vocês fizerem uns 3 exercícios com ela aí, vocês não esquecem mais, porque é sempre igual, ó, equação de reta sobre os dois termos que aqui estão, A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer nesse exercício é qual é a equação da reta, porque senão não vai dar certo. Então, vou fazer aqui embaixo para a gente resolver a questão. Ó, a parte 0 dessa questão é, para eu descobrir a equação de reta que passa por esses dois pontinhos. Lembra que a gente falou que para achar a equação precisa de 2 pontos? Então, quais são eles, né? O primeiro ponto aqui embaixo, menos 1 ligado ao 2. O segundo ponto lá em cima, o 7 ligado ao 8. Como eu quero descobrir uma equação, completo um terceiro qualquer. Um certo valor x e y. E aí a gente repete o primeiro deles para poder fazer o cálculo. E aí é uma matriz, né? Um determinante. Então, multiplicando cruzado aqui aparece menos 8, 7y e 2x. E lá do outro lado, eu vou ter 14, 8x e menos y. E aí o que a gente costuma fazer é pegar essa parte da secundária e trocar os sinais. Então ficaria negativo, negativo e o último vai acabar ficando positivo. Então qual é a nossa equação aí? Ó? Y com 7y vai dar 8y. 2x com menos 8x, eu vou encontrar menos 6x. E menos 8 com menos 14 dá menos 22. Tudo isso igual a zero. Então tá aqui, ó. Essa é a equação da nossa reta. E eu vou deixar ela quietinha aqui porque ela está na forma completa. Então, olhando para ela, quem é o A e quem é o B que eu vou usar nessa formulazinha aqui? Ó. Sem o Y. O B é o 8, é verdade. E o A é o menos 6. Então, já achamos dois elementos da fórmula. O nosso B é 8 e o nosso A é menos 6.
É isso aí, o processo todo vai passar por aí mesmo. Legal. Então agora vamos para a segunda parte aqui da nossa continha. Deixa eu só botar essa reta um pouco mais para baixo. Esse aqui um pouquinho mais. Vamos suar, vale menos 6. Deixa ali. Então pelo menos a parte da distância ponto reta já está meio resolvido aí, né? A estrutura toda já está montada, a substituição vai dar certo. E a distância entre pontos, como é que era o esquema? Então, lembrar que a distância entre pontos para a gente era Pitágoras. Então, rapidão aqui, ó, como é que ficaria o Pitágoras? Quanto vale esse tamanhão todo aqui em azul? Vale 8, né? Que eu fui 1 para trás e 7 para frente, ele vale 8. Aí agora eu vou subir do 2 até lá em cima no 8. Esse pedaço todo aqui vale 6. Então, como é Pitágoras, essa distância eu já achei, né? Aquela distância ao quadrado é 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Quem é o nosso Dzinho aí? No caso é B, né, que a gente chamou aqui. Esse nosso Bzinho, ele vai valer 10. De boa? Triângulo 6, 8, 10, fazendo a conta. 64 mais 36, que dá 100, aí raiz quadrada de 100, vale 10. Até aí tudo em paz, né? Pô, esse jeito aí dá pra usar, tipo, praticamente em tudo? Tudo, né? Toda a distância entre pontos é Pitágoras, né? Não, essa aqui? Não, essa aqui é entre ponto e reta. Aqui é entre ponto e ponto. São fórmulas diferentes. Por que deu 2? Não, porque deu 8. 8? Eu estou aqui, ó, do 0 para frente deu 7. E do 0 para trás deu 1. Então, quando você olha o tamanho inteiro, né? O cara vai acabar dando 8. E aqui eu estava no segundo andar, no nível 2, né? E foi até o nível 8. Então, você acabou tendo que subir 6 ali na história. Legal, velho. Então, para a gente terminar a questãozinha, falta só achar o pontinho aqui, né? Nós precisamos encontrar aquele pontinho ali. Ô, Josh, apagou tudo aqui. Porque se a gente não achar esse pontinho, como a fórmula é uma distância de um ponto até uma reta, não vai ter jeito, né? Eu não vou conseguir encontrar jamais a distância se eu não souber quem é esse ponto. Como é que eu encontraria esse ponto aí? Uma boa ideia? Eu preciso achar, ó, aqui, esse aqui, né? O ponto mais alto aqui, né? Que seria esse aqui. Porque para calcular a distância ponto reto, eu preciso saber quem é o ponto. Porque senão nunca vai dar certo. Ele está tocando o eixo Y, tem uma característica boa. Só que a reta está lá embaixo, sacou? Para a gente poder igualar. Aí não vai dar tão certo. Então, ó, um outro detalhe que a gente vê aqui é que massa, precisa achar o ponto para encontrar a fórmula. E aí, quando vocês se depararem com esse tipo de questão, o mais importante aqui é entender que tem uma outra reta que está passando aqui, ó. E essa reta está formando um ângulo de 90 graus. Legal? Então vamos guardar uma informação aí para a gente fechar o exercício. Que é a condição de ter retas perpendiculares. Então isso daqui já cai bastante na sua prova, tá? Condição de perpendicularidade. E é bem facinho de lembrar, não é muito difícil não, velho. Condição de perpendicularidade. O que ela fala para nós? Que quando você tem uma reta que cruza a outra e forma um ângulo de 90 graus, você consegue dizer quem são os coeficientes angulares de cada uma delas. Então, se essa daqui tem uma formulazinha que tem um coeficiente angular e essa daqui tem uma formulazinha que tem outro coeficiente angular, então, para ser perpendicular, esses caras têm que ser inversos e opostos. Ou seja, o produto deles tem que dar menos 1. Esquece a fórmula, é mais fácil lembrar o que eu falei, de inverso e oposto. Por exemplo, 2x mais 4. A perpendicular teria qual coeficiente angular? Menos meio. Né? Por quê? Lembrando do inverso e oposto, aí fica fácil. Ó. O inverso é com posição, enquanto o oposto é com sinal. Quem é o coeficiente angular da primeira? 2. Se eu vou trocar a posição, vai ficar
1 sobre 2. E agora eu quero trocar o sinal. Então, o que era positivo fica negativo. Então, por exemplo, aqui são retas perpendiculares. Isso está acontecendo. Elas estão fazendo sempre ângulos de 90 graus. Se eu pegasse essa outra aqui, ó, menos 4/5 de x mais 10, qual seria a sua perpendicular, né, que forma 90 graus? Troca de lugar, né? Então, ficaria 5 sobre 4 e troca o seu sinal. Então, mais 5 sobre 4. Inverso e oposto. Tá? Então, essa condição é fundamental lá para a hora da nossa prova, tá, galera? Sempre que vocês olharem uma questão que formou ângulos de 90 graus, a condição de perpendicularidade pode ser utilizada, ou seja, descobrir quando as retinhas são inversas e opostas. Nesse caso, quem é o coeficiente angular? Para a gente poder resolver o exercício. Aí quase, porque para descobrir o coeficiente angular, a gente tem que lembrar que o y tem que ficar sempre sozinho, né? Então aqui, antes de fazer qualquer coisa, a equação está na forma completa. Se vocês quiserem sempre achar os coeficientes angulares, tem que passar para a forma reduzida. A forma completa ela só é utilizada no cálculo da distância. Em qualquer outro momento, a gente vai fazer a fórmula na reduzida. Né? Então aqui, ó, vou botar um rascunho aqui do lado, só para não ter que mexer em mais nada. Mas se eu coloco na forma reduzida, o y tem que ficar sozinho. Então seria 8y igual a 6x mais 22, né? Só passei os caras para o outro lado. E quem está multiplicando passa dividindo. Então 6/8 de x mais 22 sobre 8. E aí simplificando, isso é 3/4 mais 11/4. Qual seria então o coeficiente angular dessa ali, vermelhinha? 3/4. E o da perpendicular? Aí você troca de lugar, né? 4/3 e deixa negativo. Tá bom? Então quer dizer que essa retinha que está passando aqui em cima, deixa eu botar ela aqui na nossa figura, essa daqui, ela tem coeficiente angular menos 4/3. E como é que eu acho o coeficiente linear dela? É o que você precisa para resolver o exercício. Aí, bicho, para achar o coeficiente linear, ela passa bem no ponto médio, exatamente. Então, se eu estou no ponto médio, né, que é o que a gente precisa, ó, se você subiu 3, metade desse cara vai dar 3, né? Então, se eu estava no 8 e desci 3, eu vou parar aqui para a gente no 5. E se esse tamanhão vale 8 e metade é 4, então se eu pego 7 e tiro 4 unidades, então esse valorzinho aqui vale 3. Então o ponto médio é 5 e 3. Ou contrário, né? Desculpa. Troquei aqui 3 e 5. E aí o resto agora é com vocês, de como é que vocês achariam aquele ponto final ali. Então tem muita coisa legal aí pra gente fazer em geometria analítica, hein? Né? Aquela ali especificamente sim. Não é o que vamos fazer lá no dia da prova, né? Esses itens caem separados. Ou ele pediria a distância entre os pontos, ou a equação, ou a distância ponto reta, né? Não com os três juntos. Essa questão não tem como fazer sem essa equação, não? Tem, não. Sem a distância ponto reta? Tem. Você acha esse cara, acha o lado de cima, calcula a distância dos dois, igual a gente fez por Pitágoras, também dá certo. Mas agora eu vou deixar vocês terminarem aí depois. Né? Como é que vocês acham a resposta dessa questão aí? Velho? Quase tudo está encaminhado. Eu poderia achar a distância do ponto A até o ponto desconhecido e igualar com a distância do ponto B até o ponto conhecido? Quem é A e B? Só para eu entender. Esse cara aqui? É. Poderia. Poderia sim. Aí ficaria numa equação de segundo grau, né? Porque ficaria um y quadrado em algum momento. Porque quando você fosse calcular, esses caras ficaria assim. Aqui tem uma coordenada do tipo 0y, né? Então, quando você fosse calcular, por exemplo, do primeiro, seria a distância do primeiro ao quadrado mais o segundo ao quadrado.
E aqui do outro lado, igual, aí você compara com outro ponto. Então, 7 menos 0 ao quadrado, mais 8 menos y ao quadrado. Então, vai dar uma equação do segundo grau, quando você for resolver. Vai dar Bhaskara e tal. Mas é um outro caminho que pode ser feito também. Tem várias alternativas aí na parte de geometria analítica. Mas eu vou usar muito essa daqui porque é a mais cobrada, tá bom? É o que mais cai na prova de longe, essa condição de perpendicularidade aqui. Viu? Em qualquer uma delas, EAR na semana que vem, ESA um pouco depois, SPSEX, todas elas caem isso daí. Viu? Massa. Deixa eu dar um tempinho aí para vocês terminarem de fritar e vamos para a próxima parte. Eu vou fazer com vocês a 6, tá bom? Só para a gente treinar aquela formulazinha lá, como é que ela funciona. E professor, essa questão aí é do quê? Do ITA? Nada. Eu tenho umas do ITA aqui daqui a pouco para fazer com vocês. Não, precisa não. Está indo na luz lá. Parece que ele vai dar Mas a questão que eu vou fazer do ITA, do IME, na verdade, não é tão difícil assim. Do IME é suave, né? Do IME é suave. Tu fez do IME, professor, da minha prova ou não? Não, só fiz como professor, nunca como aluno. Tu não tinha idade não fazer? Não tiver coragem. A idade é coragem mesmo. Aí tu vai passar pra nós agora. Uai, boa. Agora eu sei fazer, ué. Na época eu não sabia não, agora eu sei. Mas eu lembro o professor que dava lá no IME. Aham? Vocês podem falar. Não. O que eu posso apagar aí? Eu acho que Esse desenho esquisito aqui, né? esse desenho e esse bagulho de determinante. Beleza. Isso aqui já deve dar pra gente resolver a questão 6 aí. Olha lá o que ele fala na 6. Ó, imagine que você tem duas retas. A reta y igual a x e a reta 2y mais x mais 2 igual a 0. E ele quer saber o seguinte, qual é a soma das coordenadas dos pontos cuja distância para a reta é igual a 3. Ele está fazendo assim. Você pegou aqui uma retinha, y igual a x. E você pegou uma outra reta, que é 2x mais y mais 3, né? Não, 2y mais x mais 2. 2y mais x mais 2 igual a 0. Aí ele falou o seguinte, bicho, ó, pega aí agora, nessa parada aí, aqueles pontos onde a distância para outra reta vale 3. Quanto dá a soma das coordenadas disso daí? Aqui, na verdade, o meu desenho, para ficar mais correto, ele não pode ser paralelo, não, né? Então, para ficar mais fácil, assim, y igual a x, beleza? E o outro você dá uma inclinadinha, assim. Pronto. Né? Porque aí ele quer saber aquela distância que vai dar 3. Só isso. Né? Então, sabendo disso daí, ele perguntou aqui, ó, você pegou um pontinho aqui. Quanto dá a soma desses pontinhos?
Daria sim, mas com muito trabalho, né? Porque aí você precisaria ter vários cortes, né, para fazer Thales. Porque o Thales é duas paralelas, mas então você precisa ter vários cortes na reta, sacou? Mas eu posso assumir que cada distância, eu sei até onde isso vai, né? Mas ele quer saber do ponto 3. Se ele quer saber do ponto 3, eu presumo que tem um ponto 2. Né? Ah, tem. Aqui vai até o zero, porque elas se tocam, né? Exatamente. Não daria pra colocar no ponto 3 como máximo? Não, aqui vai embora, né? Porque essas setas vão abrindo aqui, ó. Sim, mas ele quer saber... Para formar tipo um triângulo? Exatamente. Para fazer uma parada assim, né? Esse sendo 3? E aí, como é que você acharia esse ponto? Ah, só. Então você não precisaria mais de 3, precisaria de 2 agora, né? Só para fazer semelhança, no máximo. Seria alguma coisa assim. Teria que achar o ponto de encontro aqui de cima entre elas. Mas daria. Mas daria mais trabalho do que o jeito que eu vou fazer aqui, que não é tão assim, não. Tá? Questão 6. Mas dá sim, dá para fazer, só dá mais trabalho, mas dá sim. Essa questão 6 é só uma aplicação dessa formulazinha aqui, tá bom? Para ficar mais fácil de fazer. Olha o que está acontecendo no fundo. Eu tenho uma reta lá em cima que tem um pontinho qualquer. Esse pontinho aqui que a gente separou, esse ponto P, né? E você sabe que a distância do ponto P até a reta lá de baixo vale 3. Certinho? Então ele já falou, você nem precisou calcular muito, que a distância do ponto até a reta vale 3. Meu desenho não ajuda muito, mas é isso daí. A distância do ponto até a retinha vale 3. Sabendo disso, quem é o ponto? É isso que ele está perguntando para nós. Quem é o nosso pontinho? Então vamos lembrar aqui rapidão. Se eu estou num plano cartesiano, o que é um ponto? Um ponto é alguém que tem um x e um y. Mas o que eu sei de todos os pontos dessa retinha lá de cima, velho? Eu sei que o y é igual ao x. Isso já está na própria questão, tá bom? Então, nesse caso, quer dizer que esse meu pontinho é alguma coisa que tem dois valores iguais. X e x. Porque ele está falando na própria questão que o y e o x valem a mesma coisa. Então, o que a fórmula da distância ponto reta fala para nós? Pega a equação da reta... Então, é 2y mais x mais 2 e divide pelos números a e b. Quem seria o a e b nessa continha aqui? Então, um deles vale 1 e o outro vale 2. Então, divididos por 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Estou usando a fórmula. Agora, quais são as informações que nós temos? Primeiro, que essa distância vale 3. E segundo, que o y é igual ao x, vão ter o mesmo valor. Então aqui eu vou deixar 2x mais x, porque são iguais, né? Mais 2, tudo isso divididos por raiz quadrada de 5. Então vejam que agora sobrou só quem eu preciso calcular, né? Então, de novo, o que eu preciso para essa fórmula? A equação da reta e o pontinho que eu quero. Então, por isso que é sempre do ponto à reta. Joga a equação da reta, vê quem é o a e b, que está na própria equação, e depois substitui os pontinhos aqui no x0 e y0. Daqui a pouco eu faço mais um para a gente confirmar as ideias. Então, o que sobra ali na parte final? Vou passar o raiz de 5 multiplicando. Então, 3 raiz de 5 é a mesma coisa que 3x mais 2. Tá aí. Então, agora vamos fazer umas continhas rápidas. Vocês viram módulo com Steve? Então, módulo pode ser um valor positivo ou pode ser um valor negativo, né? Porque o resultado é igual. Quando for positivo, a minha continha vai ficar assim. 3x mais 2. Ou seja, tudo do mesmo jeito, né? Não trocou nada. Então, passo 2 para o outro lado. 3 raiz de 5 menos 2. E passo 3 dividindo. Então, achei a resposta lá do nosso exercício. Teria que ser esse número horroroso aqui. Podem ficar tranquilos que não faz mais nenhuma conta com ela, né? Deixa ali. E se fosse negativo, aí eu só troco o sinal, né? Então, menos 3 raiz de 5
é igual a 3x mais 2. Aí você faz a mesma coisa. Passa para o outro lado e passa dividindo. Então vai dar menos 3 raiz de 5 menos 2 sobre 3. Então você tem duas respostas lá na sua questão, né? Os dois lugares em que a distância vai ser igual a 3. Dá para imaginar por que são duas respostas e não uma só? Não. Porque vai acontecer algo assim, ó. Algo assim, por exemplo. Então vai ter uma resposta embaixo e a outra resposta em cima. Quando o tamanho for igual a 3, né? Uma positiva e uma negativa. Por isso que isso daí acontece. É bem isso, né? Se fosse helicoidal, né? Seria uma cadeia de DNA. Mas tá aí, tá, galera? O jeito de usar a fórmula da distância ponto reta é nessa pegada. Equação de reta, substituição de valor. Então, vamos fazer mais uma aqui só para dar uma fixada com valor, né, aleatório. Deixar a fórmula ali em cima. Quero fazer nesse cantinho aqui. Ó. Não tem nada a ver com essa questão mesmo, só para dar tudo certo. Se eu tenho aqui uma reta, 4x mais 3y mais 10 igual a 0, e eu tenho um pontinho. Esse pontinho aqui tem coordenadas 1 e 2. Qual é a distância desse ponto para essa reta aí? Ó? Então, quem seria a distância do pontinho para a reta? Então, pego a equação do jeito que ele me deu e repito. Então, essa distância é essa equação, 4 mais 3 mais 10. Só que quem é o x e quem é o y que eu vou usar? O x vale 1 e o y vale 2, que são os pontinhos que eu estou substituindo. Então, seria 4 vezes 1, 3 vezes 2. E lá embaixo, eu tenho que dividir pelo a e pelo b, né? Ao quadrado. Então, raiz quadrada de 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Então, vamos de cabeça aqui embaixo, ó. 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, 25. Raiz quadrada de 25, 5. Fecha isso aí. Lá em cima, 4 mais 6 dá 10. Mais 10 dá 20. 20 dividido por 5 dá 4. Então, seria assim que a gente usaria a fórmula da distância ponto reta. Sempre é assim, né? Eu sempre tenho que te falar qual é a reta e qual é o ponto. E se eu mudasse aqui 1 e 2 para 3 e 7, como é que ficaria a minha conta agora? Para esse novo valor. Mesma equação, só que o que eu troquei agora foi o x e o y. O x vale 3 e o y vale 7. Então, eu vou lá na minha fórmula e só faço essa troca. X por 3, y por 7. O resto é tudo igual. O a é o mesmo, o b é o mesmo e a equação é a mesma. Só que mudaria, claro, o resultado. 12 mais 21, 33, mais 10, 30, 43 dividido por 5. Seria um outro resultado. Tá bom? Então, gravem que a equação só serve para isso, né? Serve para você orientar quem fica dentro do módulo e o que importa é o ponto que você está calculando mesmo. Não é nada, velho. Porque lembrar a fórmula é muito difícil, né? Se você lembra a fórmula clara, é muito fácil. Difícil é lembrar. Como é que tu resolveria, já que se você não conhece a fórmula? Não faz. Não faz mesmo. Não dá nem pra fazer um... Não tem nada lá que dá pra... Esqueceu, chuta. Aí sim. Quem falou chuta ali? Chuta. Chuta. Não tem migué não, velho. Esse não tem bizu não, velho. Esqueceu, acabou. Chora, fecha o olho, escolhe ali a melhor. Que bicho, não tem muito o que fazer não, velho. Ó, vamos mais uma nessa pegada aí, antes de eu trabalhar mais essa questão da perpendicularidade aqui. A questão 5, como é que vocês fariam ela? Leiam aí, rapidão. O tempo de vocês copiarem ali é o tempo de dar uma lida aí também. Questão 5.
Questão 5. E, professor, então a maioria das questões que caem na prova se cai em geometria analítica é assim, Pensa que a sua prova ela é uma prova mais direta, né? Então, tudo que tem conta é provável de cair na prova. Então, veja, a distância ponto reto, ela não tem interpretação, ela tem conta. Então, isso daqui cai muito na prova. Tá? Caiu uma questão de ponto médio. Também, porque é fórmula direta, né? Mas ponto médio, Mas é isso. Então, o que não vai cair na sua prova? Não vai cair uma coisa que você precisa de um monte de resultado para fazer. Então, se o cara falar assim, se você pega uma reta, toca com outra, forma um triângulo, qual é a área do triângulo? Isso nunca vai cair. Nunca vai cair. Não cai porque é o estilo da prova, sacou? O estilo da prova é outro. Então, ele vai te falar direto. No máximo, ele vai falar assim, esse é o A, esse é o B, esse é o C. Qual é a área? Isso ele vai fazer. Que aqui é uma fórmula. Quando você tem os 3 pontos, a área é uma fórmula. Mas aquela outra que a gente fez, que eu fui fazendo passo a passo dela, aí já são questões da SPSEX mesmo. Já sobe um pouco mais. Né? Os itens são bem mais diretos. Eu vou fazer uma da EAR aqui, por exemplo, para vocês entenderem como é que a EAR cobra o perpendicularismo. Mas você acha que eles podem, cobrar uma fórmula desse jeitão assim? Dessa aqui? Com certeza. Tá no edital, meu amigo. Então, essa daí sim. Pô, mas é o que ele fala, É fórmula. É igual a fórmula daqueles volumes de tronco, aquelas coisas estranhas que a gente aprendeu lá, sabe? Diga aí, bicho. As retas são paralelas, né? São paralelas. Que é um fio, são 2 fios, né, assim? O X é o mesmo. O X não, o coeficiente angular. Isso, o coeficiente angular é o mesmo. É assim que é que é pra fazer? Uhum. Você quer saber a distância de ponta? Porque se elas são paralelas, qualquer um dos pontos que eu pegar aí de distância vai ter a mesma, né? Vai. Aí sim. No desespero, com certeza, pô. Não, aqui não. Aqui não, porque são paralelas. Aí paralela não dá pra usar atalhos. É. Não faz sentido, mano. Ele dá bisu pra você chutar. Tá gravado, viu? Ixi. Rodrigo Oliveira, Inconsciente. Ele até Quem ri consente. Eu concordo. Sexta-feira eu tô aqui. Se Deus quiser ser do que Vamos ver essas 5 aqui, galera, que aí não dá muito pra chutar não, né? Só no desespero. Você tem ali as 2 linhas azuis. Qual é a distância entre elas? Sabendo que elas são paralelas. Professor, não pode não? Pode, o que é o... Eu acho que eu tô entendendo, mano. É isso. Só. Essa aqui dá, velho. Se tu fizer certo, eu fico ofensivo. Isso aí, ó. Foi isso aí mesmo. É isso aí, né? Caralho, professor, minha mente, professor. Tá mais aí, né, filho? Ai, viu? Caralho, Daniel, tô me viado. Olha lá. Para poder calcular essa distância, aí você pode usar qualquer um dos 4 pontos, né? É por sua conta. Porque como elas são paralelas, está escrito aí no exercício, por serem paralelas, a distância é a mesma, né? Então todos esses caras aqui são iguais, todos eles valem D. Então, só basta você
escolher qual você quer, bicho. Mas não tem que dar a equação pra gente fazer a distância de pontos? Massa, então esse é o primeiro detalhe, né? A primeira coisa que a gente vai precisar nesse exercício é descobrir a equação mesmo. Então vamos lá. Para eu achar a equação, eu tenho que escolher o ponto. Qual ponto vocês vão querer? 1, 2, 3, 4 aí, velho. Escolhe qualquer um, velho. 2, esse aqui? Não, 1, 2, né? 1, 2. Então esse é o ponto escolhido. Se esse aqui é o ponto, a reta está lá embaixo. Beleza? Que é sempre do ponto até a reta. Então se eu quero encontrar a equação da reta, então a gente vai fazer aquele esquema do determinante para a reta lá de baixo. Então a reta passa no ponto 1, 3 e 3 e 7. Então beleza, eu crio meu determinante. Então 1, 3, 3 e 7, x e y, 1 e 3. Manda. Eu não sei como descobrir, sabendo a equação da reta, Uhum. subtrair os dois pontos. Não subtrair, mas tirar a diferença de um para o outro e achar as vezes. O lance aqui é porque o meu desenho foi feito numa outra posição, mas é porque eles são assim, né? Então, o desenho, na verdade, ele tem uma formação como essa. Então, não é que um está embaixo do outro, eles estão laterais. Então, a diferença entre os pontos não necessariamente vai ficar um sobre o outro, sacou? Pode ser que o 1, 2 e 1 e 3, então 1, 2, 1 e 3 com retas assim, ó. Então, a distância está afastada um pouquinho, né? Elas não estão em linha reta. Então, não dá bem para fazer a diferença entre eles. Porque não vai calcular a distância entre as retas. O único jeito de achar a reta é realmente fazendo determinante. É, por determinante. Nesse caso específico, sim. E professor, por que está fazendo determinante do 1, 3 e do 3, 7? Porque a gente escolheu o ponto lá de cima. Como a fórmula é a distância de um ponto até uma reta, como você escolheu o ponto lá de cima, a reta é a de baixo. Se eu tivesse escolhido, por exemplo, aqui o 3, 7, aí eu ia pegar a reta de cima. Né? Então, por isso que primeiro a gente escolheu o ponto. Então, aqui o outro cálculo vai ser 3y e lá no final 3x. Maravilha. Vindo aqui na diagonal contrária, já trocando o sinal. Menos 9, menos 7x e menos y. Boa. Então, nossa reta, juntando essa galera toda aí, já sai completa, né? 3x menos 7x é menos 4x. 3y menos y dá mais 2y. 7 menos 9 dá 2 negativo. Igual a zero. Tá aí a equação da reta. Aí já foi, né? Achamos o ponto, achamos a reta. Vamos trocar e ver o que vai acontecer. Mas antes, quem é o A e o B da fórmula ali, velho? Menos 4 e 2. Então, vamos lá. A distância entre eles, que é o que eu estou querendo, é o módulo de menos 4 mais 2 menos 2. E quem é o x e o y que eu vou usar? X é 1, y é 2. Do pontinho que foi escolhido lá em cima. Então, x é 1, y é 2. E eu vou dividir essa parada toda por 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, a minha fórmula ficou menos 4 mais 4 menos 2, divididos por raiz quadrada de 20, ou seja, 2 sobre raiz de 20. Tá aí, né? Essa é a distância entre os seus dois pontinhos nessa questãozinha aí. É claro que não apareceu isso daí no seu gabarito, né? Porque ele fez uma simplificação. Porque o raiz de 20 aqui, vamos lembrar, raiz de 20 é 2 raiz de 5, né? Porque é 4 vezes 5, raiz quadrada de 4 é 2. Então, só para chegar no gabarito, a gente precisaria de um passo a mais aqui, né? Nossa, ele não quis nem que racionalizasse. Nem que racionalizasse. Era só cortar o 2 aqui para chegar na resposta de gabarito, que era 1 sobre raiz de 5. Cara, me dá aflição embaixo aí. Massa. Então já fechamos aí, eu acho que de ponto reta tá bom, né? Fizemos 4 questões, já deu para mostrar bem como é que a fórmula funciona. Agora eu vou pegar, pelo menos em questão de prova, como é que funciona o perpendicularismo. Aí é um pouco diferente. Eu vou pegar aqui um exercício que eu fiz mais cedo com a turma da SPSEX, que eles estavam pedindo uma revisão para EA. Essa lista vai para vocês também depois, tá? Um treinamento legal.
Acho que vale muito vocês tentarem resolver a prova da EA. Tem um nível bem legal de matemática. E a questãozinha foi da prova do ano passado. E ele fala assim, ó. Imagine que você tem 3 retas. 3x mais 2y menos 1 igual a 0. A segunda, 8x mais 12y mais 7 igual a 0, que é um menos, desculpa. E depois você tem uma terceira reta, que é 2x menos 3y menos 9 igual a 0. Qual dessas são perpendiculares? Qual dessas aí são retas perpendiculares? Elas já estão prontas, né? É só entender o que significa ser reta perpendicular. Não tem muita conta aí, não. Então, qual era o critério de perpendicularidade que a gente viu mais cedo? Eu tenho que olhar o coeficiente angular e elas têm que ser trocadas. Lembra aquele lance do inverso e oposto? Pronto. Então, o que eu vou fazer aqui é só ver os coeficientes angulares, que é do jeito que está aqui, está ruim, porque eles não estão aparecendo. Então, ó, do outro lado, para ser o coeficiente angular, o y tem que estar sozinho. Então, eu vou passar o 3 negativo e o 1 positivo. Então, vai ficar menos 3x mais 1. E o 2 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, vai ficar menos 3 sobre 2, 1 sobre 2, igual a y. Gravou? Qual o coeficiente angular aí? Então, menos 3 meios. Fechamos esse cara. Vamos para a segunda equação. Na segunda, o 8 vai passar negativo, o 7 vai passar negativo. Então, aqui ficou menos 8x menos 7. E o 12 que está multiplicando passa dividindo. Então, menos 12, menos 12. Esse é o y. Como aqui ficaram vários negativos, vamos só fazer um jogo de sinal, né? Menos com menos é mais, menos com menos é mais. E além disso, eu vou simplificar esse 8 com esse 12. E aí eu vou encontrar, 2/3 mais 7 sobre 12. Que faltou um x. Então, coeficiente angular nesse caso, 2/3. E aqui na última conta, a mesma ideia, troca de um lado para o outro, a gente vai encontrar 2/3 mais 3, menos 3, desculpa. Coeficiente angular, 2/3. Então, o que vocês podem dizer aí desses caras aí? ST são paralelas, ST com R são perpendiculares. Fechou. Dá para ver isso aí? Quando os caras são iguais, é o mesmo coeficiente angular. Então, o que significa ter mesmo coeficiente angular? Eles têm a mesma inclinação. Então, são paralelas, né? Então, como esses dois caras aqui são de mesmo valor, ó, quer dizer que essas retas são paralelas. E agora, quando eu comparo essas duas aqui, então o que aconteceu? Trocou o 3 com 2, então inverteu, e trocou o sinal, ficou oposto. Então, inverso e oposto, essas duas são perpendiculares. Então, qual seria o desenho dessa treta aí toda, velho? Então, qual é o desenho? Eu tenho duas retas paralelas. Então, reta 1. Opa, ficou torto aqui, mas tudo bem. Então, tem assim, ó. Duas retas paralelas. E aí, agora eu tenho uma perpendicular. Então, ela vai ter que fazer alguma coisa assim. Né? Então, se a gente fosse nomear aqui, por exemplo, seria AR e AT paralelas. Desculpa, AS, né? Então, AS e AT paralelas. E a R seria as suas perpendiculares, né? Aquela que cortaria aquela outra. Então, a questão da EA pediu só isso aí para vocês, né? Só o reconhecimento do que é ser paralelo e ser perpendicular. Um paralelo quando tiver o mesmo coeficiente, perpendicular quando for inverso e oposto. Né? Então, é uma questão bem de boa, né, galera? Bem de boa. Cara, toda vez que eu tô aqui, pô, que cheiro de pastel, que cheiro de pastel.
É porque a água é lá viçosa, velho. Aí toda vez que eu bebo, tá vindo o cheiro do pastel, bicho. Agora que eu fui associar o bagulho aqui. Ah. Ser diferente. Qualquer coisa que for diferente é porque se for igual é paralelo. O que é concorrente? É quando elas se tocam. E paralelo é quando elas não se tocam, né? Tem, mas no espaço, né? Reversas. A reta reversa precisa ter três equações, x, y e z. Aí é um pouquinho mais... Ah, sim, aí cabe. Que é a geometria de posição. Aí não tem nada a ver com isso daqui, né? É isso aí, exatamente isso aí. Não se tocam e não são perpendiculares, né? É isso. Aí são reversas. Pode ser assim também. Sim, assim. Hã? Ortogonal se a projeção delas formar ângulo de 90 graus. Mas se elas forem tortas, aí não são ortogonais. Né? Legal. Então vamos fazer valer essa nossa ideia aí de entender perpendicularidade e paralelismo, tá bom? Eu vou fazer com vocês a questão 3. Agora a gente já consegue fazer de boa a nossa questãozinha 3. Que isso, bicho? Tem como ficar mais doidão que fazer curso de matemática. Cara, quando eu estudava era o bicho, velho. Questão 3, olha lá. No plano cartesiano, considere um triângulo ABC com A 8, 6, B 3, menos 4, C menos 1 e 2. Seja D o ponto de interseção do segmento AB com eixo Y, ou X. Égua. Se R é a reta que passa por D, paralela à reta que passa por B e C, qual é a equação de R? Tá bom então, velho. Ah. Aonde? Aqui no menos 3? É porque você vai trocar os lados, né? Então quando eu trocar de lado vai ficar assim. Igual a 3y. Aí quando eu passar dividindo, 9 dividido por 3, vai sobrar só o 3. Beleza? Então deixa eu ver os pontinhos aqui. 3 menos 4, então vou dar 3 para frente, 4 para baixo. 8 e 6 e menos 1 e 2. Então tá bom. Então vamos ver. 3 para frente, 4 para baixo. Aqui. Pontinho 3 e menos 4. Maravilha. Depois menos 1 e 2. Menos 1 e 2. Menos 1 e 2. E eu também quero andar 8 para frente. E 6 para cima. Tá aqui. Beleza, tenho ali o meu triângulo formado, né? E aí ele pegou, só botar os pontinhos aqui. Pontinho A, 8 e 6, pontinho B, 3 e 4, e pontinho C, menos 1 e 2. Então, 3 e menos 4, e aqui o terceiro pontinho, nosso Bzinho. Aí ele falou, massa, se você ligar o A com o B, vai tocar o eixo X. Pelo menos bateu, né? Se eu trocar aqui o A com o B, eu vou passar pelo eixo X. Então, quando eu passar pelo eixo X, encontrei o ponto D. Beleza. Seja R a paralela que passa por D, perpendicular a que passa por BC. Tá bom, então, velho. Então, tem aqui agora o BC. E eu quero a paralela a essa daí que passa por D. Perdoe meu desenho, mas vai ser algo mais ou menos assim, né? Qual é a equação dessa reta aí, velho? Como fazer, hein, moçada? Ideias? Beleza, então por onde eu começo?
Não, então, já viu como é que resolve a primeira parte, então como é que eu vou começar? Nesse caso, daria para resolver daquela forma? Eu teria que fazer o determinante mesmo. Teria que fazer determinante também. Né? Então, ó, a primeira coisa que eu vou fazer aqui... Não, nem precisa de distância nesse caso, porque como você falou dos coeficientes angulares, eu só preciso do coeficiente angular. Então, eu vou achar aqui, ó, quem é a reta BC. Azul de referência. Então, ela passa pelos pontos 2 e menos 1, passa pelo ponto 3 e menos 4. É isso aí, vou trocar aqui. Menos 1 e 2, 3 menos 4, x e y, e repete o primeiro, né? Menos 1 e 2. Porque ele vai me dar o coeficiente angular que eu preciso, né? Aqui vai dar 4, 3y e 2x. E aí pegando ali pelo outro lado e trocando o sinal, menos 6, 4x e y. Então a nossa equação ficou, né? Juntando x, 2 com 4 vai dar 6, 3 com y vai dar 4, 4 com menos 6 dá menos 2. Essa é a equação. Agora a gente só vai deixar o y sozinho, né? Então 4y é menos 6 mais 2, então y é menos 6 sobre 4 mais 2 sobre 4. Ou seja, na simplificação, vai ficar 3 sobre 2 mais 1 sobre 2. Tá ali. Então, achamos quem a gente precisa, né? A gente precisa desse coeficiente angular. Então, beleza. Uma vez que eu já tenho a reta azul, a paralela, sem fazer conta, ela já é do tipo 3 sobre 2. A pergunta agora é quem é o coeficiente linear, né? Porque senão o treco não vai dar certo. Precisa achar o nosso coeficiente linear. Como vocês fariam isso daí, velho? Você vai precisar achar primeiro o ponto D. É verdade. E como é que eu acho o ponto D aí na conta? Vai ter que fazer a equação da reta AB e igualar o y a 0 para poder achar o... É isso aí. Então vamos seguir o bonde, velho. Então, segunda parte da conta, vou descobrir agora a reta AB. Reta AB. Só que a gente vai ganhar um tempo nessa reta AB, né? Porque eu já sei o terceiro ponto que ela passa. Ela passa aqui por um certo x e 0. Então, não preciso mais botar xy, porque eu já sei quem é o meu terceiro ponto. Então, na reta AB, eu vou colocar o primeiro deles lá em cima, 8 e 6. O segundo, que é x e 0. O terceiro, que é 3 e menos 4. E vou repetir o primeiro. Porque eu já vou achar direto quem é o pontinho que eu estou procurando. Então, aqui ficaria para a gente uma conta fácil, porque é 0. Menos 4x e 18. Lá do outro lado, na inversão, menos 6x, 0 de novo, e 32 positivo. Manda. Como uma reta paralela à outra, o coeficiente angular é igual, e eu não sei o coeficiente linear, eu poderia muito bem fazer a pergunta, né? Menos 3 meios de x, mas sei lá, o valor z tem que ser igual a 0, porque eu quero saber o... Pode sim, pode sim. Aí, bem, zeraria, mas acharia o valor do negócio. Mais ou menos porque ficaria com x e y na conta. Você tem que saber a substituição do x e y para esse raciocínio aí funcionar. É o que a gente está fazendo aqui, inclusive, né? Quando eu achar esse x, é o que eu vou trocar aqui no x, o y vai ser 0, vai sobrar o tal z que você falou. E aí a gente vai completar a continha. Tá bom? Então aqui menos 10, 32 vai dar 50, né? E 50 é igual a 0? Então 10x é igual a 50. O x que eu estou procurando vale 5. Boa. Então agora acabou a continha que eu quero, né? Vou fazer aqui mesmo para não precisar pagar nada lá, né? Então aqui tem um n desconhecido. Então o que nós já achamos? Nós achamos que o y é 0, que o x é 5, falta achar o n, o seu z, né? Então ficaria na minha continha 0 é igual a menos 3 meios vezes 5
mais n. Conclusão, esse cara vale 15 sobre 2. Então tá aí a resposta do seu exercício. Y é igual a menos 3 meios de x mais 15 sobre 2. Não tem isso aí no gabarito, né? Mas qual seria a letra aí sem fazer conta? Pelo que a gente acabou de descobrir. Né? Porque veja, a nossa está na forma reduzida, a dele está na forma completa. Mas você não precisa nem fazer a transição. O gabarito é a letra A. Porque é o único que tem 15, né? E a nossa fórmula é, encontramos o 15 aí na história. Mas se você quisesse, era só passar o 2 multiplicando, tá bom? Se a gente passa o 2 multiplicando, a gente vai encontrar a equação 3x mais 2y menos 15 igual a 0, ou igual a 15, do jeito que ele coloca aí, né? Então tá aí o jeito de fazer uma questão com paralelismo. Lembrar que elas possuem o mesmo coeficiente angular. A1? Vamos fazer daqui a pouco. A1 é muita conta. Mais que isso? É, mais que isso. Geometria analítica a gente faz muita conta, né? Por isso que eu não gosto muito, velho. Dá uma preguiça de fazer esse tanto de conta, né? Imagina lá na hora da prova. Aguento não, velho. Vai, pense um pouquinho na 7 aí, pra eu descansar a voz aqui um pouquinho. É o tempo de vocês verem se entenderam a ideia aí de perpendicularismo.
Uhum. Só que aí desses 4 peças, Ao invés de zerar ali, né? Não, é a área, né? Aqui é a área do triângulo. Né? não, até que é Ah, não, desculpa. assim. Ah, sim. 2x, então deve ter errado alguma conta aí no meio do caminho. Deixa eu ver. 5, 3, 2x mais 2. 3x mais 2, a equação de reta é 2y. Não sei. Deixa eu ver. Você calculou ali a retinha, substituiu o valorzinho, né? 1 e 4, 3 e 7. E assim, né? Quando tem assim, esse aqui é o R ao quadrado. Uhum. Ah, tá. Não, tudo bem, entendi. É porque a parte da equação de reta é só no final, né? Aqui a gente precisaria achar o... Ah, você achou o F. Pronto, legal. Como é que você achou esse F aqui, só para ter uma ideia? Você pegou ponto médio? Ah, não. Eu que viajei. É o G. Nem precisa, né? Porque é quadrado. Então já foi. Não, tá certo. Acho que a conta tá certa. Então o lado do quadrado vai dar raiz de 13. Que é o seu raio, que é o mesmo lado daqui, né? Então ele fica do mesmo jeito. Então precisaria achar só o ponto do outro lado. Esse é um ponto da curva. Que passa pelo 3/7. Que é perpendicular a essa daqui. Cadê o finalzinho? Onde que ela começa aqui e termina aqui? É isso? Aqui eu entendi. Aí daqui você foi pra onde? Você foi daqui? Geralmente quando é essas questões assim, eu vou usando Porque, umas lógicas. porque até aqui tá tudo certo, beleza. Você só pegou os dois pontos que ela passa, que são esses aqui, né? 7, 4, essa aqui então, você pegou essa reta, a outra é perpendicular. Então, em algum momento você vai ter que trocar mesmo coeficiente angular, passando pelo ponto 4,2. Então, menos 3/4, passando pelo ponto 4,2. Só fazer a verificação aqui, porque até o menos 3/4 tá beleza. Então, menos 3/4 de x mais ny, 4,2. Quando eu tava vindo, a bicho só chegava 11. Cheguei 11, ela falou, tá chegando aí 9 horas. Ah, tá. Ó, eu não sei onde o negócio termina, mas o raciocínio aqui começa certo. O coeficiente angular dessa, que você vai encontrar essa reta, né? Essa é paralela a essa outra, né? Que é o que você quer, inclusive, né? FG. Só que aí para chegar no FG, eu vou ter que descobrir a perpendicular. Então, beleza. Uma vez que essa é 3/4, a de baixo vai ser 4/3. Essa daqui. E ela passa pelo ponto 3/7. Né? Então, ó, uma vez que você achou essa daqui,
Essa tem coeficiente angular 3/4, né? O que você achou aí na diferença dos valores? Foi 3/4? Menos 3/4. Boa. Então, essa outra daqui de baixo, ela vai ter coeficiente angular 4/3. E passa pelo ponto aqui de cima, que é o F. Qual é a coordenada dele? 3 e 7. Então, beleza. Uma vez que seu y é 4/3 de x mais o n que você não conhece, então vou trocar o x por 3 e o y por 7. Se for isso que você fez, tá beleza. É porque eu não encontrei o raciocínio ali na parte de baixo. Mas deve ter sido. Porque tem um 7 aqui, ó. Aqui, ó. 3/4. Aí um cara virou 3 e o outro virou 7. Então, eu imagino que o raciocínio tenha sido usado nesse formato. Eu só não sei onde começou e onde terminou, mas a ideia é essa mesmo. Tá? Oi? Hã? Sim, sim. Tô indo aí. É isso aqui mesmo, né? Aham. Tá. E eu ia fazer a distância dessa reta desse ponto. Aí o que eu fiz? Eu igualei isso aqui a zero para achar o valor em y. Não, o valor em x. Achei que x é igual a 1. Então beleza, x é igual a 1, meu a e o b eu já tinha que era da reta, né? Foi x vezes 2. E agora eu fiquei na dúvida no b e no c. Porque no caso o b vai ser 0, né? O B, não, o B não é 0 não. Porque tem que ser na equação completa. Então, na equação completa, você vai ter que passar todo mundo para um lado só para ter o A, B e C. Então é isso. Então vai isso aqui. Se isso aqui é igual a y, então y menos 2 sobre 2. Não, peraí. Não, só passa o Y para o outro lado. Vou fazer isso. Vai ficar 2x menos y mais 2. 2x menos y mais 2 igual a 0. Pronto, aí agora você tem um A, B e C que você precisa. Né? Massa, vamos fechar aqui, velho? Ó, a questãozinha fala o seguinte. Você tem uma reta embaixo, 2x menos 2, e pegou 2 pontos dela. Aí da reta 2x mais 2, você pegou um terceiro ponto. E você quer saber qual é a altura desse triângulo que foi formado aí. O exercício é bem tranquilo se a gente entender esse detalhezinho aqui, ó. O que significa isso? Como eles são iguais, né? Então o que a gente está falando aqui é que esses caras, eles são paralelos. Então a reta de cima e a reta de baixo, elas não se tocam, basicamente, né? É isso que está acontecendo. E aí o que eu quero descobrir aqui, na verdade, é a distância entre o ponto lá de cima e a reta aqui de baixo, que eu sei qual é. Beleza? Então o grande detalhe é que ponto é esse, né, bicho? E aí, olha só, como ele pegou um ponto qualquer da reta, você pode escolher. Então, me fala um valor de x aí que você gosta. Puta merda, bicho. Vou fazer, velho. Vou fazer, mas... Ó, vou te dizer, velho. Ó, escolhido o x sendo 2,5, eu vou achar o y, né? Que vai resolver a conta. Então, aqui vai ficar 2 vezes 2,5. Tá certo. Mais 2, ou seja, 7. Então, o pontinho que foi escolhido é o ponto 2,5 e 7. Se você escolhe o 0, que era muito mais fácil, ficaria 0 e 2, né? Esse ponto é aleatório, então a gente pode escolher quem ele é. Então, eu escolhi o x, 2,5, e aí fiz a conta, né? Troquei o x por 2,5. Então, 2,5 dá 5, quando eu multiplico por 2. Mais 2 dá 7. Então, o pontinho é 2,5 e 7. Então, agora, distância do ponto até a reta lá embaixo. Então, lembremos, né? A distância do ponto até a reta era um módulo do nosso pontinho que está escolhido e da outra reta, que aqui não dá para ser, né? Porque quando a gente usa distância ponto-reta, ela tem que estar na forma completa. Então, só vou pegar o y e vou passar para o outro lado. Tranquilo. Então, aqui vai ficar para a gente 2 vezes o x. Então, o x lá em cima a gente já escolheu. 2,5. Depois o y, que deu 7. Então, menos 7. Pega o resultado, subtrai de 2. Menos 2. E aqui embaixo, o a e o b, né? O azinho vale 2.
e o bzinho vale menos 1. Então, divididos por 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Então, a conta vai dar 5 menos 9, que dá 4, divididos pela raiz quadrada de 5. Então, tá aí. Essa seria a altura lá da sua figurinha. Na forma racionalizada, 4 raiz de 5 sobre 5. Massa? Então, o paralelismo para fornecer que você pode usar a distância ponto reta e a fórmula da ponto reta para poder calcular a distância que ele quer mesmo, né? Esse negócio ali do P, É assim mesmo que faz? Você escolhe o X? Escolhe o ponto, Aí você escolhendo o X, você vai encontrar o Y. Aí não faz diferença, que é igual aquele outro exercício que nós fizemos, você está sobre uma reta, né? Então, se eu escolhi esse X sendo 2,5, só quer dizer que meu triângulo está aqui. Mas se eu escolhesse outro x, por exemplo, 3, ele só ia deslocar um pouquinho para o lado. Mas a distância ia ser a mesma, sacou? Você só está caminhando. Então você pega um x que você acha fácil. Eu teria escolhido 0. Porque é muito mais fácil fazer conta com 0, né? Porque 0 um monte de coisa. Daria do mesmo jeito. Aí nesse caso aqui seria 2 vezes 0 mais 2. O pontinho seria 0 e 2. Então olha como é que fica lá no final, né? Só para a gente tirar a prova, ó. Aqui eu vou trocar por 0 e por 2. Então, vai ficar 2 vezes 0 menos 2. 2 vezes 0 dá 0, menos 2 com menos 2 dá 4. Também funciona. Né? O ponto que você vai escolher não faz a menor diferença, já que a distância está fixada. Massa? Então, galera, para a gente caminhar para o finalzinho, já que a gente fez bastante coisa aí de reta, né? Já viu as equações na forma completa, reduzida, hoje calculamos várias equações de reta. Vou fazer só um exercício com vocês aqui, jogo rápido, que eu fiz na SpaceX mais cedo, e a gente finaliza isso daí. Que é a seguinte questão, ó. Uma questão que caiu lá no ITA. E aí ele fala isso daqui para nós. Imagina que você tem esse pontinho aqui. O exercício é mais ou menos esse, né? Você anda 2 para cima e anda 4 para trás. Então, ponto menos 4 e 2. Menos 4 e 2. Aí, desse menos 4 e 2 aqui, desse pontinho, você estica uma reta e toca o eixo Y. Ok? Desse eixo Y, você estica uma reta perpendicular e toca o eixo X. Então, aqui você tem o ponto A, que tem essas coordenadas que a gente conhece, menos 4 e 2. Temos o ponto B e temos o ponto C. Por estar em cima do eixo Y, aqui tem coordenadas 0 e Y. E lá embaixo, por estar em cima do eixo X, tem coordenadas X e 0. Qual é a relação que existe entre X e Y? Isso foi o que o Ita perguntou para a gente. Qual é a relação entre X e Y? Aí eu vou pegar aqui a mesma ideia que a gente fez com os meninos lá, que ficou mais fácil, né? O que você tira naquela figura ali que tem que ser útil para você na hora da prova? O que vocês podem me dizer aí? Velho? Tem retas perpendiculares, isso é fundamental, né? Tem que ser útil de alguma forma para o seu exercício. Então tem essas retas perpendiculares. E o que mais? Véio? Dá, mas nem sei se é tão necessário. A gente pode ver daqui a pouco se pode usar, né? Você tem retas perpendiculares e você tem os pontos cartesianos aí, né? Os 3 pontos foram dados. O A, que é 4 e menos, contrário, né? Menos 4 e 2. O B, que é 0 e Y. E o C, que é X e 0. Então, partindo disso aí, vamos fazer a minha continha, ó. O que o perpendicular já falou para nós? Que as retas que eu vou formar, elas têm que ter relação do inverso oposto, né? É isso que eu preciso. Então, aqui, eu vou calcular, deixa eu só trocar essa letrinha aqui por B e essa daqui por C, já que a gente usa x e y para a equação da reta. Então, a gente já sabe calcular, por exemplo, a reta que passa pelo A e pelo B. A reta que passa pelo A e pelo B, então vamos botar aqui, reta AB. É de qual formato? Ela é menos 4 e 2, 0 e B, x e y, e o que mais?
Repete o primeiro. Menos 4 e 2. E como é que seria a reta que passa por B e C? Aí você vai fazer do mesmo jeito, só que agora os pontinhos são outros, né? Então seria 0 e B, C e 0, X e Y, 0 e B. Então vamos fazer essa contaiada toda aqui. De um lado vai aparecer pra gente 4B, 0 e 2x. E do lado de cá fica mais fácil, 0, CY e XB. Do outro lado, 0, menos BX e 4Y. E do lado de cá vai aparecer B vezes C, 0 e 0. Até aí, tranquilo? É isso aí, vou trocar o sinal. Valeu. Menos B vezes C. Então, quais são as duas equações, hein? Na reta AB, 2x com menos bx, então vai aparecer 2 menos b vezes x. O y está sozinho, mais 4y, menos 4b, igual a 0. E do lado de cá, quem tem x? Só o b, né? b vezes x, só tem um c vezes y e tem um menos bc igual a 0. Até aí, estamos entendendo? Calculei a primeira equação, calculei a segunda. Como a gente está falando de reta perpendicular, o y tem que ficar sozinho. Então vamos ver lá se eu consigo isolar o y aqui. Ó. Eu vou passar o x para o outro lado, então vai trocar o sinal. O 2 que é positivo fica negativo e o b que é negativo vai ficar positivo. Então aqui vai b menos 2. O 4b que é negativo passa positivo, mais 4b. E 4 que está multiplicando passa dividindo. Então fiquei com essa equação aqui. Do outro lado está até mais fácil, né? Eu vou passar o b, vou passar o bc e vou dividir por c. Está ali. Como é que vocês terminariam a conta agora? Calculamos as equações. Como é que eu termino o exercício? B menos 2 sobre 4. Vai lá, bicho, que é por aí mesmo. Vai igualar uma na outra, inclusive. Quais são os coeficientes angulares que nós temos aqui? Ó? B menos 2 sobre 4. E o outro? Menos B sobre C. E essas retas são o que vocês estão me falando? Elas são perpendiculares. Qual era a relação? Um é o inverso da outra. Então, maravilha, minha conta vai ser B menos 2 sobre 4, que é o da primeira, tem que ser igual ao inverso, que é C, sobre B, positivo. Então, pronto. Achou aí o que o ITA queria da gente. B ao quadrado menos 2B é igual a 4C. Então, essa é a relação que nós temos entre os pontinhos B e C. Né? Então não é nada tão mais difícil do que o que a gente já fez hoje. Né? Não, o importante aqui era ter lembrado só esse detalhezinho aqui das retas perpendiculares. Ocorre sempre o fato de ser inverso e ser oposto. Então guardou isso aí, meu amigo, é só alegria. A gente vai longe. Tá bom? Então essa igualdade aqui veio da perpendicularidade. Show de bola? Então é isso aí, bicho. Por hoje... Game over, fechamos as retas, aula que vem, circunferência, hein, meu? Próximo passo da geometria analítica. Mas qual foi aí, né, que você tinha perguntado? Foi? Hoje, circunferência na geometria analítica. Aham. Tem na plana e na... Tem. Tudo da plana tem na analítica. Deixa eu tirar essa dúvida contigo que eu não consigo prosseguir. Diga aí. Tá, x0 e y2. Uhum. Correto? Daqui pra frente eu travei. Não, era o que eu tava fazendo mesmo, pô. Tá, Então, primeiro 2, o vezes x é 0, 0, beleza. isso. Mais, Menos. no caso menos, né? Menos 1 vezes 2 Aham. vezes 2, mais 2. Ah, pode crer. É porque aqui na hora que você foi trocar o lado, não. Você só trouxe pra cá, né? Sim. Aí o que eu achei que Não, poderia aqui é ter porque sido? você só inverteu, ó.
os dois pontos estão na negativa e um ponto está na positiva. Aqui você fez os dois pontos na positiva e um ponto na negativa. Então, peraí, isso aqui tem que ser... Posso fazer só isso aqui? Na verdade, o que troca é o outro lado, é o 2 mais é 2 menos. Deixa eu fazer de novo aqui embaixo. Seria assim, né? Isso. 2x mais 2. Menos. Aqui é 2x menos 2. Né? Aqui é 2x menos 2. Né? 2x menos 2. Isso. E aí o pontinho agora vai mudar, né? Porque se o x for 0, Meu y é menos 2. o y dá 2, né? Positivo. Tá certo. É Aí. isso mesmo. Se o x for 0, 2. Pronto. Aí agora só faz a mesma troca, só que aqui agora, ao invés de ser mais 2, é menos 2, né? Pode crer? Porque aqui, quando você trocar de lado, né? Aí fica o menos. 2x menos y mais 2 igual a 0, correto? Mas aí você pega de cima, né? Porque é do Era essa ponto a à dúvida. reta. Foi isso que eu Ponto à reta. Então, isso aqui... Menos 2 na realidade. Menos 2, isso aí. Menos 2 igual a 0. Então, isso aqui vai ser um módulo de 2 que multiplica 0. Uhum. Menos 2 vezes 2. Tá? Vezes 1, vezes 1. Porque aqui é menos y. É 1 aqui, É. né? Vezes 1. Menos 1. Vezes 2. Porque, né? Aham. Massa. Menos 2. Menos 2. É isso aí. Aí dá módulo aqui da positivo. Isso. Isso Aqui mesmo. embaixo vai ser a raiz de 4, 2, Uhum. quadrado, menos 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Aí o y tem alguém aqui, né? É 1 no caso. Isso aí. Aí como vai levar quadrado é indiferente. É isso aí, agora fechou. 0, que dá 4, Sobre a raiz de 5. sobre a raiz de 5. Racionalizou e correu para abraço. Entendi, 4 raiz de 5 sobre 5. Isso. Show. Obrigado. Top, top. Professor, tira uma dúvida. Como é que você resolve isso aqui? Um vértice de um triângulo, então, é a equação da circunferência circunscrita. Ah, tá. Isso aqui é uma elipse, né? Eu só fui perceber isso, tipo, milênios depois. Mas tu sabe chegar na equação dessa elipse por completamento de quadrado? Ah, tu começou a fazer aqui, inclusive, Eu até né? tentei, mas não... Não, a ideia tá certa, pô. É porque aí, ó, antes de você fazer o completamento, você só faz um passo a mais. Os primeiros termos aqui são 9 e 36, né? 9x² mais 36x.